Olá, quarto ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos concluir a nossa revisão e o capítulo 3 do livro de História, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? No seu livro de História, na página 242. Aqui no capítulo 3 está falando sobre a origem dos brasileiros. Olha que legal! Vamos falar um pouco das nossas origens. Muito interessante, né? A tia já deu várias dicas ao longo do capítulo 2, mas aí vai ser muito bom que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre nós, tá bom? E aqui a gente sabe que o seguinte, o que aconteceu, né? No processo migratório, os povos eles saíram primeiro do continente africano, né? Migraram para a Ásia, migraram para a Europa e depois num determinado período eles migraram também para as Américas, para a América, né? E não se esqueçam que o nosso planeta todo tem 6 continentes, então houve migração por todo o planeta e aí é lógico que chegamos ao Brasil, correto? Então, vamos para a página 243. Aqui na página 243, vem falando assim, ó. Eu vou ler o texto e a gente faz, né, um resuminho para vocês poderem pegar algumas observações. No capítulo anterior, que foi o capítulo 2, vimos que os humanos da pré-história migravam para vários continentes. Acabei de falar, né? Inclusive as Américas. Assim como em outros continentes, a pré-história americana também é estudada por meio de vestígios arqueológicos e dos registros rupestres. Lembra que a gente falou que toda a nossa história ela é totalmente escrita de acordo com achados, e esses achados eles são analisados e eles são organizados. Então essa organização e esses achados também aconteceram aqui no nosso país, tá bom? Esses vestígios podem ser utensílios, lembra que a tia falou que podem ser utensílios, pedras, ossos e coisas que eles usavam no cotidiano deles. Então, assim, a gente está só relembrando no terceiro capítulo o que foi muito falado no segundo e também bastante no primeiro, correto? Então, com a lupa na mão, que é a observação, os locais onde são encontrados vestígios materiais do passado são transformados em sítios arqueológicos. Vocês já ouviram falar em sítios arqueológicos? Sabia que há uma diferença de tipos de sítios arqueológicos aqui no Brasil? Vocês sabiam? Eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó, são 2 sítios arqueológicos, só que de forma diferente, porque esse aqui provavelmente era ou de uma parte interna de alguma caverna ou alguma escavação. E essa parte arqueológica aqui, vocês veem que é um campo aberto, né? Então, isso aqui, ó, também é um sítio arqueológico, tá? E aqui tem 2 observações para vocês poderem aprender. A arte rupestre da serra, essa daqui é da Serra da Capivara, tá? E a Sambaquia, com 18 quilômetros de altura, que fica em Figueira, na cidade de Jaguaruna, em Santa Catarina. Ó, essa aqui fica em Jabaquara, que é um sítio arqueológico. E essa daqui fica onde que eu falei? Santa Catarina, tá bom? Então a gente também tem outros, tá? Outros sítios arqueológicos, mas o livro vem citando esses 2. E o que são sítios arqueológicos, né? Locais que eles identificaram os achados e eles fazem um isolamento de proteção para tentar achar outras coisas e desvendar e descobrir mais sobre os povos que chegaram até aqui nessas migrações, ok? Então vamos lá?
Alguns sítios são identificados e classificados por sua localização geográfica e sua estrutura. Outros pelos vestígios arqueológicos, conforme a gente acabou de falar, que se encontram neles, né? Já foram mencionados os sítios de arte rupestre, que foi esse que eu mostrei, e aqueles que são mais fáceis de reconhecer, localizados em uma determinada região. Então, por exemplo, tem áreas de preservação ambiental no nosso país que são consideradas sítios arqueológicos, tá bom? Por quê? Porque eles pesquisam, vou dar exemplos de grandes florestas, por exemplo, eles pesquisam sobre espécies de plantas e animais que existem há milhares de anos e que a gente não tem acesso aqui, mas nessas grandes matas que eles isolam e transformam em sítios arqueológicos, eles aproveitam para fazer essas pesquisas, tá bom? Tanto de animais quanto de vegetação. Lembra que a gente falou vegetais, animais e os fósseis, que são os ossos? Então, ó, 3 coisas que são trabalhadas nesses achados, tá? Aí a gente sabe que também era achada em abrigos sob rochas, nas serras ou grutas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Cavernas, de várias formas pode-se encontrar vestígios da existência humana e fazer uma cronologia de qual tempo que se viveu e período de desenvolvimento daquela vivência, tá bom? Aí aqui tem o exercício, né? Porque tem um texto e tem o exercício que vocês fizeram. Eu tenho certeza que vocês fizeram, porque a tia Daiane já passou essa atividade para vocês e a tia só está fazendo uma revisão para lembrar para vocês o que é mais significativo, é vocês memorizarem as informações que a gente está passando, tá? Na verdade, memorizar não, aprender. Aí, vamos lá, para a página 245. Página 245, as pesquisas de historiadores, eu sou uma historiadora, as pesquisas de historiadores e arqueólogos levantam algumas teorias que buscam explicar como os humanos chegaram à América. Entre as teorias de migração para a América, a mais aceita apresenta a trajetória, tá, de um grupo que saiu da Ásia. Segundo essa teoria, os humanos eles teriam atravessado da atual Rússia, que hoje é chamada de Rússia, tá, para o atual Alasca, e por meio do Estreito de Bering. Lembra daquela palavrinha Bering do exercício de atividade, que foi a última palavrinha lá do exercício do capítulo 2? Há cerca de 14 mil anos. Em períodos glaciais, lembra também que a tia falou o que significa período glacial? Então, é para a gente poder ir registrando as informações, tá? Durante as glaciações, o nível do mar estava baixo e congelado, formando caminhos entre os continentes, pelos quais se poderiam caminhar. Então, vocês imaginam, gente? Tenta imaginar. Vamos botar a nossa imaginação para poder fluir. Se você pegar o mapa do mundo, você vai ver que o Brasil ele está de um lado, aí tem o oceano todo, e aí a gente encontra os outros continentes do outro lado. Esse período glacial congelava o oceano, e era nesse período que esses povos que faziam a migração, eles conseguiam caminhar por cima do oceano e chegar até aqui. Por quê? Porque não existia avião, não existia navio, não existia carro, não existia nada disso. O que existiam eram animais que eles ajudavam eles a se locomover, e as pessoas que usavam suas próprias pernas. Então, levavam-se anos e anos e anos para chegar a alguma terra.
Então, nós temos aqui também vestígios de povos muito antigos que chegaram aqui antes de... Todo mundo sabe que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, né? Mas eles não descobriram o Brasil, eles apenas habitaram no Brasil porque existiram outros povos também que vieram aqui conhecer o Brasil. E eles foram, os portugueses, eles habitaram no Brasil para povoar o Brasil, ok? Então vamos lá. Ainda há uma teoria que informa a travessia do mar da África para a América em um período anterior de cerca de 100 mil anos atrás. Então vocês imaginam, né? 100 mil anos. Nós só temos 500 anos de existência. 100 mil anos é muito tempo. Então é só a gente parar um pouquinho para refletir e pensar assim: nossa, o nosso país tem muito mais história do que a gente conhece. Então, conforme vocês vão avançando de série, vocês vão aprendendo muito e muito mais sobre o Brasil, tá bom, gente? E olha que interessante, agora que vai ficar muito legal. Aí eles migraram da África também, foram por cima do oceano que estava congelado, né? Há 100 mil anos atrás. E o que aconteceu? Pela dificuldade do clima, a região norte da América foi pouco colonizada. As populações seguiram os nômades. Não esqueçam esse nome, hein? Nômades. Como os inuites, mais conhecidos como esquimós. Quem já ouviu falar dos esquimós? Além do povo nômade, tinha os esquimós, que os esquimós vivem até hoje em áreas glaciais, né? Que é tipo Antártida. Lembra que tem esse continente também? Eles possuíam filosofias semelhantes a de povos do Extremo Oriente, como os chineses, que são características, lembra que eu falei? Características podem ser as características físicas, tá? Eu vou mostrar a foto e aí eu vou... Agora, tá vendo aqui, ó, as características? Ó. Características, lembra que eu falei para vocês, de região para região, as pessoas vão mudando características por causa do próprio clima e da própria alimentação e do próprio ambiente onde eles vivem, onde nós vivemos, né? Aí a tia agora vai pausar o vídeo e a gente vai para a segunda parte do nosso capítulo 3, tá?